Glórias a Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida. Pastor Sandro, da Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, passando aqui mais um dia para estar trazendo um estudo da Palavra do Senhor. Hoje estaremos falando sobre as sutilezas do enfraquecimento da identidade pentecostal. Amados, essas lições têm sido de grande uso, de grande poder para a nossa vida espiritual. Temos visto diante desses estudos, você que nos acompanha, que está conosco aí nesses estudos da Palavra do Senhor, temos aí decorrer de 13 lições que serão edificantes para a nossa vida, falando sobre o ataque contra a Igreja de Cristo. Então, a lição número 7, lição passada, nós falamos a respeito sobre as sutilezas da relativização da Bíblia, sobre o ataque do diabo, o ataque as sutilezas contra a palavra de Deus. E hoje vamos falar, também é uma lição gloriosa para nosso entendimento, nosso conhecimento, sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. Antes de nós começarmos, eu quero orar com você, para que você possa ser alcançado por essa palavra, e peço a você, compartilha nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, pessoas que precisam ouvir essa palavra. Vamos evangelizar, e assim o Senhor será glorificado sobre nossa vida, em nome de Jesus. Ore junto comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Pai, mais uma vez, ó Pai, aqui está teus filhos, a igreja do Senhor. Estende tuas mãos, Pai, sobre cada vida, e que sobre essa lição, meu Pai, o Senhor possa vir ao encontro dos teus filhos, dar vitória a eles, ó Pai. Que sustentando-nos, ó Pai, nas tuas mãos. É a oração que nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão. Deus abençoe, que você possa acompanhar textos após textos junto comigo nessa lição, nessa aula, para nós lembrarmos aqui, porque estudamos, estamos relembrando da palavra do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4, um texto muito conhecido de todos os amados irmãos, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. A doutrina do batismo do Espírito Santo, em falar em línguas com a sua evidência, são distintivos pentecostais mantidos pela Igreja de Cristo. Amados irmãos, a Igreja de Cristo, ela tem uma identidade. A Igreja do Senhor, ela tem um distintivo, e esse distintivo é as evidências de línguas. Oh glória! Se você fala em mistério com Deus, se você tem o dom de língua estranha, você tem um distintivo, uma marca de Cristo sobre tua vida. Aleluia! Por isso que nós hoje, como pastores, como Igreja de Cristo, não podemos ficar despercebido, acomodar com o mornismo que tem vindo sobre a igreja, a mornidão que tem entrado sobre a igreja. Não, de maneira nenhuma. Você precisa ficar atento às ciladas de Satanás, porque ele está com as sutilezas tentando tirar, enfraquecer a igreja, como que a igreja perdesse a sua identidade. Mas o nome de Jesus, nesse momento, eu quero profetizar que a Igreja de Cristo não será deixado a sua identidade. A Igreja de Cristo permanecerá viva até a volta de Jesus. Glórias a Deus. Então você vê que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus.
Então a doutrina da evidência, quando você vê em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você já vê o próprio Deus, ele dando a palavra que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Eita glória! Então o Espírito Santo de Deus já estava lá em Gênesis, desde a criação, já estava pairando sobre as águas. Então no Antigo Testamento, em maioria dos textos da palavra, você vê a evidência do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre as vidas. E a promessa, quando você olha em Joel capítulo 2, versículo 28, diz que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, servos, servas, filhos, filhas, velhos, terão visões. Então há uma promessa do derramar do Espírito no Antigo Testamento. E quando você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, você vê que cumpriu a promessa do Senhor. O Espírito no Novo Testamento desce sobre a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, esse Espírito é o propósito dos dons espirituais, é promover edificação para a igreja. Então o Espírito Santo é a evidência de uma igreja que tem uma identidade, e essa identidade ela traz edificação para si, edificação dentro da casa. Amados irmãos em Cristo Jesus, somos pentecostais, cremos na evidência do Espírito Santo de Deus, nos dons espirituais da igreja. A igreja ela tem uma marca. Então, quando você está num culto, você precisa da liberdade para o Espírito Santo de Deus operar maravilhas sobre a casa. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao versículo 10, diz a palavra que o falar em línguas é como uma identidade pentecostal. Então é uma identidade sobre a igreja. A igreja ela tem uma marca, a igreja ela tem uma identidade, que é falar com Deus. Quando você está falando em línguas estranhas, você está edificando-se a si mesmo. Você é a igreja do Senhor. A igreja tem que ser edificada. Irmãos, como é bom falar em mistério com Deus. Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, que Deus te renove dia após dia. Se você não é batizado, talvez você, pastor, eu ainda não recebi a evidências de línguas. Irmãos, fica firme no Senhor, buscando. Eu quero profetizar que Deus muito breve dará a você essas evidências de língua, e você vai falar em mistério com Deus, vai glorificar a Deus em todo tempo, em todo momento, porque Deus, ele é fiel sobre nossa vida. Permanece no Senhor, permanece em Cristo, e você vai ver que o Senhor dará graça. Como é bom poder estar na presença de Deus, glorificando ao Senhor. Então, a igreja ela forma uma diversidade de operações realizadas pelo mesmo Espírito. Você vê que a igreja ela tem que ser fornecida por dom de profecia, dom de língua, dom de cura, discernimentos, vários dons. E esse, eu quero que você abra um texto comigo, abra um texto aí na palavra em 1 Coríntios, um texto bastante conhecido de toda a igreja. 1 Coríntios, no seu capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12. Olha só o que diz na palavra do Senhor. Capítulo 12, no seu versículo 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 12 de 1 Coríntios, diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Versículo 11 diz assim: todas essas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então perceba assim, irmãos, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito,
visando o bem comum. Pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, é um dom. O outro, pela mesma Espírito, a palavra do conhecimento, é um dom espiritual. O outro, o dom da fé, dom espiritual. O mesmo Espírito, dom de cura, e o único é pelo mesmo Espírito. E outro, dom de poder que opera milagres. Outra, profecia, discernimento. Outro, variedade de línguas. O outro, interpretações. Porém, todos esses dons vêm de um mesmo Espírito. Então Deus dá a cada um conforme a necessidade do qual Ele quer usar, conforme a obra do Senhor. Então a igreja, ela precisa e deve ter dons espirituais dentro dela. Ela tem que ter essa compreensão. E isso não pode ser enfraquecido com as sutilezas de Satanás. A identidade da igreja não pode perder, porque a igreja tem uma marca, e essa marca é as evidências do Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, vamos falar aqui hoje a respeito sobre o enfraquecimento. A lição de hoje, vamos estudar sobre a identidade pentecostal e a sua relação com Pentecostes bíblicos. Contudo, nosso enfoque será mostrar em algumas sutilezas do erro a partir no meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, a principal dela está relacionada com a negação da atualidade, os dons espirituais, de uma forma mais específica, a negação da doutrina em falar em línguas. Então, amados irmãos, vamos ver muito isso hoje, no contexto onde nós estamos vivendo. As igrejas estão cada vez mais se esfriando na parte espiritual. Então o inimigo, ele está entrando com as suas sutilezas para tentar banalizar, para tentar tirar a identidade, a marca de Cristo. O Espírito Santo é uma promessa de Deus, do Senhor Jesus, para a sua igreja. Desde o Antigo Testamento, você vê a ação do Espírito Santo em diferentes movimentos. O Espírito Santo sendo usado, usando pessoas, usando profetas. Então você já vê o Espírito Santo se movimentando sobre a igreja desde um tempo lá atrás. O Espírito sendo movimentado, aleluia. E o Espírito do Senhor agindo sobre a criação. Então, desde Gênesis, você vai ver lá na vida, em Êxodo capítulo 33, capítulo 2, versículo 2 ao 3, você vai ver na vida de Bezalel, o Espírito Santo já se movimentando sobre ele, sobre Gideões e muitos profetas. Você vai ver o Espírito Santo se movimentando sobre a vida desses. O derramar do Espírito Santo acontece em Atos dos Apóstolos, que é o derramamento do Espírito no Novo Testamento. O derramamento do Espírito Santo. E Joel já tinha profetizado há muitos anos atrás a respeito do Espírito Santo, e aqui em Atos a promessa se cumpre. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes, ou seja, a identidade como o batismo no Espírito Santo em Atos 2, capítulo 1, versículo 4. Aí se você vê a movimentação, você vê o poder de Deus sendo cumprido sobre a igreja. Então o Senhor deixou uma marca para a igreja. O Senhor deixou a igreja com uma identidade, um registro. Esse registro é o Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja do Senhor Jesus. Oh, glória! Então que você possa viver a presença de Deus, o Espírito Santo, a graça, a misericórdia, você possa ter ao teu conhecimento que a igreja não pode perder os seus costumes. Pastor, mas talvez a igreja está se enquadrando a um tempo de mornidão. Meu amado irmão, a igreja tem que viver a palavra. O que a palavra me ensina é que precisa ter evidências de línguas estranhas, profecias, revelações. Tem que ter palavra
do Senhor. Então, tudo com ordem e decência. A igreja ela tem uma liturgia, a igreja ela tem uma marca, e essa marca é andar, ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então, o derramamento do Espírito Santo de Deus, ele se delonga em Atos capítulo 2, e essa igreja é cheia para uma marcha na presença do Senhor. Mas com o tempo, meus amados irmãos, com o tempo você vê que a igreja ela começa a perder a sua essência. Ela começa a perder o seu valor na parte espiritual, e muitas rasuras vão entrando dentro da casa, vão entrando dentro das palavras, vão entrando dentro do movimento pentecostal e vem trazendo um esfriamento, trazendo um gelo sobre as doutrinas espirituais. As línguas são como evidências da Igreja de Cristo. A declaração de fé, ou seja, nós, assembleanos, a Assembleia de Deus, em 1916, afirma que o batismo do crente do Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe der a capacidade de falar, em Atos 2, versículo 4. O falar em línguas, nesse caso, é o mesmo em essência de dons de línguas, mas diferentes em propósito e uso. Então, cada dom ele tem uma parte a se cumprir. É uma evidência a se cumprir, uma de cada forma, vem apenas de um Espírito, o mesmo Espírito. Então perceba comigo, cada dom é o propósito de um uso. Nenhum pentecostal na primeira geração tinha dúvidas quanto a isso. Então perceba que o evidências de línguas, ele vem trazendo edificação para a igreja do Senhor Jesus. Por isso a igreja de Cristo precisa manter o que, irmãos? A chama acesa, fidelidade às Escrituras. É uma marca definitiva dos pentecostais clássicos da história, era o seu amor, fidelidade à Escritura. Então a igreja aqui de Atos 2, essa igreja que inicia cheia do Espírito, uma igreja que estava sob a obediência da palavra de Deus. Então a igreja tem que ter uma marca. Não adianta, irmãos, pessoas falarem em língua estranha, sendo que não obedecem aos seus pastores, não obedecem à palavra de Deus. Isso é uma língua que não está edificando a si mesmo. Isso é uma língua estranha e muito estranha, porque a língua estranha que eu conheço é uma língua que obedece à sua liderança, obedece à palavra de Deus, e assim eu tenho certeza que essa pessoa está sendo edificada assim pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje as coisas estão difíceis, por isso que a igreja tem que ter o dom do discernimento, para que não seja enganada em outros dons que estão por aí, outros espíritos que estão por aí. E então a igreja tem que ter a chama acesa dentro de si. Uma das características do liberalismo teológico era no secularismo, que negava a infalibilidade e inerência das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é inerente, infalível. Para Deus, sem dúvida, afrouxamento doutrinário, secar, negação da doutrina do Espírito Santo, são marcas que mostram o seguimento do movimento pentecostal contemporâneo. Então perceba comigo, amados irmãos, a igreja ela tem uma meta, e é obedecer a palavra de Deus. Como a igreja vai ser cheia do Espírito Santo? A igreja vive na palavra, obedece a palavra, ela segue a palavra, e essa igreja ela é cheia da graça, cheia do Espírito Santo de Deus. Então hoje, o que nós estamos vendo, o tempo que nós estamos vivendo, amados irmãos, o que nós estamos vendo no tempo que nós estamos vivendo é o seguinte: a igreja
ela está se enfraquecendo, porque o pecado vai entrando, aquilo que não pode, ela vai entrando, a igreja está se enquadrando conforme o mundo está trazendo as suas exigências, estão deixando de viver a palavra. Amados irmãos, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, a Bíblia nos orienta em nós andarmos na sua palavra, na obediência da palavra. Então, uma igreja que vive a palavra de Deus, ela crê no seu Espírito, ela é cheia do seu Espírito, é cheia da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, e eu tenho certeza que essa igreja vai estar vivendo uma vida de repreensão diante de Deus, vigilância na presença de Deus, porque o Espírito Santo nos ensina isso, andarmos irrepreensíveis na presença de Deus. Isso é um dom de discernimento pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, que hoje a chama do Espírito Santo de Deus possa arder no teu coração. O Espírito Santo nos ensina a orar. O Espírito Santo nos ensina a discernir o bem e discernir o mal. Ele nos ajuda em todo momento da nossa vida. O movimento não pode existir somente por uma doutrina árida. Ele pode se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo é possível, abusos, não servos, não desculpas. Não podemos rejeitar a verdade e manifestações do Espírito por temer as falsas. Então, existem hoje muitas manipulações, muitos espíritos enganadores que estão em nossa volta, mas a verdadeira doutrina, a verdadeira igreja, ela se mantém na presença de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Glórias a Deus. Então, eu louvo a Deus, eu adoro ao meu Senhor quando eu vejo sobre a vida de obreiros, há evidências de línguas estranhas, sobre a vida da igreja, a evidência das línguas estranhas. Amados irmãos, isso traz edificação para a sua igreja. Creio no dom de profecia, creio no dom de cura, creio no dom de discernimento, creio nos dons espirituais, porque sem os dons espirituais a igreja ela morre, sem os dons espirituais a igreja ela definha. Amados irmãos, mas hoje em nome de Jesus eu quero que a igreja ela seja avivada por Deus. Aleluia! João batizou com água, mas viria um após ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E esse era Jesus, que fez a promessa, e hoje a igreja vive a promessa do batismo. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça, para que você seja batizado com o Espírito Santo, que você receba a virtude de Deus, para que o Senhor acrescente sobre você, aleluia, dando força, que toda barreira contrária seja repreendida, destruído, em nome de Jesus. A vitória é tua, meu amado irmão, em nome de Jesus. Deus vai selar tua vida com o Espírito Santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus, meu amado irmão, por essa palavra. Então, que você guarde essa palavra no teu coração, e que você creia que o Espírito Santo de Deus, ele está junto de você para te dar vitórias em nome de Jesus. Então você percebe que, em poucas palavras que nós citamos aqui, o movimento pentecostal ele possui sólida fundação bíblica. Vimos também que, como um movimento do espírito pentecostalismo, está inserido dentro do certo contexto histórico. Isso fez consciências com a sua missão, contudo, após um século, o seu advento, o movimento passou a dar sinal de esfriamento. Não há dúvidas de que esfriamento doutrinário, até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais, está na genese desse processo. Então, amados irmãos, perceba comigo, em nome de Jesus, que a igreja ela tem uma identidade. A igreja ela tem uma posição na presença do Senhor. E isso não pode ser deixado. Tem um legado. É o derramar do Espírito, o transbordar do Espírito, mas aquilo que nos cerca estão trazendo esfriamento sobre a igreja.
O pecado traz esfriamento sobre a igreja. A política traz esfriamento sobre a igreja. Então, hoje, nós, como pastores, queremos levantar uma bandeira do Evangelho, que a igreja não vai perder a sua identidade em nome de Jesus. Aleluia! Não vai perder os dons espirituais em nome de Jesus. Vamos continuar firmes na presença de Deus e assim Deus dará vitória para a sua igreja em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão? Não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. O propósito é um tempo de congregar e o povo adorar ao Senhor. O que há mal nisso? Então perceba, amados irmãos, a Bíblia, ela nos ordena a congregar. Nós estarmos na casa de Deus. E é na casa de Deus aonde você vai ter as maiores experiências com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus já prometeu e já derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a vida. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor, Ele entra com providência. Eu quero orar por você, que você possa guardar essa palavra breve ao teu coração, para que o Senhor, para que Deus, Ele venha te encher com o Espírito Santo, transbordar o Espírito Santo sobre a tua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, com o teu Espírito, Pai, Ele continue, Senhor, soprando sobre o coração dos teus filhos. O coração da tua igreja, Pai, queima, arde pela tua presença. Pai, que toda artimanha de Satanás, do inimigo, Senhor, seja repreendida, seja destruída nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Assim, Pai, declaramos, Pai, a tua igreja uma bênção, que haja dons de profecia, revelação, conhecimento, discernimento, curas, milagres, maravilhas, e a igreja viva no teu Espírito, Pai. Deus, é a oração que nós fazemos, Pai, nesse momento, e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Meu amado irmão, que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter essa intimidade com o Senhor. Fale mais em mistério, fale mais em língua estranha, seja edificado pelo Espírito Santo. Seja dom de cura, deixa Deus te usar sobre a terra. Não tenha vergonha de manifestar a identidade que há em ti, que é a presença de Deus sobre a tua vida. Ah, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor. Que nada esfrie o teu coração. Mas que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor.